O projeto eterno de Deus pode resumir-se em uma só palavra, que todos juntos vamos a declarar. Esse projeto eterno, que é a igreja, tem um propósito eterno: o louvor da glória de sua graça. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as idades, por os séculos dos séculos. Amém. Agora vamos a focalizar, queridos, quais são as três características essenciais da igreja, segundo o projeto eterno de Deus. Podemos dizer características essenciais porque tem que ver com sua própria essência. Você não pode tirar nenhuma delas sem atingir, mudar a natureza deste projeto que é a igreja. Por isso podemos também dizer características indispensáveis, inegociáveis, para que Deus seja glorificado, para que este projeto possa cumprir seu propósito eterno, precisa ter estas três características: qualidade, unidade e quantidade. Estas são coisas que nós temos aprendido já faz muitos anos, e faremos bem em reafirmar estes princípios e estas verdades. Vamos a falar primeiro da qualidade, que em termos bíblicos é santidade. Esta é a primeira especificação indicada no projeto de Deus, e está em Efésios capítulo 1, versículo 4, quando fala que Deus nos abençoou. Efésios está desenvolvendo todo este projeto eterno de Deus. A primeira característica que señala no versículo 4, diz assim: segundo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos que? Santos e irrepreensíveis perante Ele. O propósito de Deus não é unicamente fazer-nos seus filhos, sino fazer-nos filhos santos e sem mácula. Isto é, fazer-nos semelhantes a Jesus. Paulo expõe isto mesmo com clareza no Romanos capítulo 8, aquele versículo 29, quando diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O plano de Deus não é simplesmente salvar-nos do inferno e levar-nos ao céu, sino fazer-nos como Cristo, obter o perdão dos pecados, tornar-nos filhos de Deus. É apenas o primeiro passo no cumprimento do projeto de Deus. Não é o fim. O alvo de Deus é fazer-nos conformes à imagem de seu Filho. Isto é qualidade. Amém? A santidade de vida é um dos pontos principais que desenvolve Paulo
na epístola aos Efésios, especialmente na segunda parte, no capítulo 4, 5 e 6, que entra na didaquê, a doutrina apostólica. E aí vai mostrando em forma muito prática que é qualidade, que é santidade. E aí nós temos desenvolvimento da vontade de Deus na vida dos discípulos de Jesus, dos filhos de Deus. Não vamos entrar, você aqui tem os 3 capítulos de Efésios para ler e ver allí especificamente que é qualidade, como é o povo que Deus quer edificar. E no capítulo 5 de Efésios, nos versículos 25 até o 27, Pablo declara aí novamente com clareza sobre esta qualidade. E diz: Cristo amou a igreja, na metade do versículo 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Este é o plano de Deus. Esta é a qualidade de igreja que Ele sonhou ter antes da fundação do mundo e está incluído no projeto eterno de Deus. Vamos passar à segunda característica da igreja. Se a finalidade destas 3 características é trouxer glória a Deus, para louvor de sua glória, nunca uma igreja com pecados vai glorificar ao Senhor. O contrário. Paulo disse aos romanos que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por aqueles que pregam que não tem que furtar e furtam, ensinam que não tem que adulterar e adulteram, pregam que não tem que mentir e são mentirosos. O nome de Deus é blasfemado. Mas quando surge na terra, em cada cidade, uma igreja com qualidade, com santidade, Deus é glorificado na igreja em Cristo Jesus. Amém? Bom, a segunda qualidade, ou característica, perdão, é a unidade. Também está em Efésios. É a segunda característica que aqui está mencionando, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz aqui: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto os do céu como as da terra. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, aquela vontade que Ele teve antes dos séculos, em seu coração, em sua mente, agora nos revelou o mistério de sua vontade. Já não temos desculpas para aceitar nenhuma divisão da igreja, porque Ele nos desvendou o mistério de sua vontade, revelou sua vontade. Antes era um mistério. Mistério é uma palavra grega que significa segredo. Aquele segredo que estava escondido por séculos em Deus, já foi revelado.
pelos apóstolos e profetas no Espírito Santo. E agora nós somos conhecedores de aquela revelação. Qual é esse mistério de sua vontade? Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esta palavra que os tradutores de português, ou espanhol, ou outros idiomas, não conseguem traduzir direto, porque cada versão usa alguma expressão diferente. Aqui tem uma palavra-chave que revela o mistério de sua vontade. Essa palavra convergir ou reunir. No idioma grego que foi escrito o Novo Testamento, essa palavra é anakephalaiosastai. É uma palavra. A ver, pode repetir? É fácil, está escrito aí. Não em espanhol, está em grego, com letras latinas. Vamos a repetir todos juntos. Como é? Anakephalaiosastai. É uma palavra composta de 3 raízes diferentes. Ana significa novamente. Chamavam aos que batizavam novamente anabatistas, né? Porque batizavam novamente. Ana significa novamente. Kephalé é cabeça. Nós usamos essa palavra em português. Decimos encefalograma, cefaleia. Você diz cefaleia? Contém dor de cabeça. Encefalograma, cefa, o kephalé é cabeça. Iosastai, unir. Então a etimologia da palavra significa unir novamente tudo debaixo de só cabeça. Essa cabeça é Cristo. Amém? Então, com uma palavra, está revelando o mistério de sua vontade. Unir novamente todo debaixo de uma cabeça. Esta expressão grega usava-se antigamente quando um exército derrotado, espalhado, desanimado, queriam voltar a unir, a reunir, reagrupar, reorganizar. O comandante anterior falhou, morreu, e o exército foi diezmado, disperso, derrotado. E agora há um novo comandante em chefe, e agora vai voltar a unir todo debaixo de uma nova cabeça. Aí usavam a palavra anakephalaiosastai. Então, queridos, o chefe anterior da humanidade, Adão, falhou, caiu. E Deus, conhecendo tudo de antemão, desenhou um operativo resgate e estabeleceu de antemão aquele resgate para a humanidade, estabelecendo uma nova cabeça, que é seu Filho Jesus. E Deus estabelece reagrupar, reunir tudo debaixo dele como cabeça, formando com toda a humanidade, a nova humanidade em Cristo, um corpo, e Cristo a cabeça. Agora, esta palavra anakephalaiosastai significa, pressupõe mínimo 3 coisas. Primeiro, que originalmente o universo tudo estava unido e ordenado harmonicamente debaixo da autoridade de Deus.
porque dice unir novamente, significa que antes estava unido. E exatamente, a palavra universo tem em sua raiz esta palavra, a palavra de aí vem universo. Se são vários, é diverso. Universo significa unidade. Este universo tem um centro. Nesse centro há um trono. Esse trono está sentado Deus. E tudo depende dele. Tudo está unido, é o universo. Deus está no trono. Mas uma coisa aconteceu. Aquela unidade foi quebrada por o pecado do homem. Morte significa separação. Alguma coisa aconteceu, e aconteceu o pecado, e rompeu aquela unidade do universo. O homem se revoltou contra Deus, seu Criador. E como o homem é a cabeça, ou cabeça da criação, da natureza, todo foi atingido por o pecado do homem. E todo foi afetado. Assim entrou no mundo o pecado, e por o pecado a morte. Morte significa separação, desintegração, corrupção. Isso veio por a morte por causa do pecado. Qual era o plano original de Deus? A unidade de tudo e de todos. Um mundo unido, maravilhoso, harmonioso, em que o homem vivera em comunhão e unidade com Deus, amando a Deus, adorando a Deus, obedecendo a Deus. Qual era o plano de Deus para a humanidade? A unidade do homem com os homens, a unidade do casal, um só carne. Sempre o plano de Deus, o projeto de Deus é unidade, porque Deus é um. Nós não somos politeístas, somos monoteístas. Temos um só Deus, 3 pessoas, mas um só Deus. E toda a natureza, a criação, expressa o caráter de Deus. Os céus contam a glória de Deus. E tudo que Deus criou é reflexo de seu caráter. Criou o homem, criou a mulher, mas uniu em matrimônio e declarou um só carne. E aí vem descendência e a multiplicação da raça humana. Qual era o plano de Deus? A unidade da humanidade. Um homem que ama a seu próximo como a si mesmo. A unidade do casal, a unidade da família, a unidade da humanidade. O projeto eterno de Deus era esse: uma sociedade unida, solidária, sem egoísmos, sem rivalidades. Uma humanidade que viva em paz e amor. Cada um enchido por o amor de Deus, amando a seu próximo como a si mesmo. Como seria o mundo que Deus desenhou se todo fosse assim? Mas alguma coisa aconteceu. O homem se rebeltou contra o Senhor e, aceitando a proposta do inimigo de Deus, pecou. Assim entrou no mundo o pecado, a morte, e se quebrou a unidade do homem com Deus e a unidade do homem consigo mesmo, a unidade do homem com seu próximo. Caim matou a seu irmão. Misericórdia! Que unidade é essa? Por que o matou? Ciúmes, inveja. E hoje temos, de aí para frente, a história da humanidade.
É uma história de brigas, homicídios, fratricídios, guerras, injustiças, divórcios, avareza, injusta distribuição das riquezas, conflitos sociais, discriminação racial. A história da humanidade se convirtió em uma história pintada, dizem, de sangue. Violências, crimes, mortes, tão longe do modelo de sociedade projetado por Deus. A insegurança é tremenda hoje nas grandes e pequenas cidades. A violência familiar é incrível. Os números de aborto são inimagináveis. Os divórcios aumentam, crescem. É um número tremendo. Todo está afetado por o pecado. E esse é o intento, a intenção de Satanás para a humanidade. Agora, queridos irmãos, é um mundo assim, dividido, separado. Deus determinou. Ana que falaiosastai. Amém? Voltar a unir tudo em Cristo. Este é seu projeto. O homem aceitando o reino, com arrependimento, nascendo de novo, tornar-se uma nova criatura, reconciliando-se com Deus, reconciliando-se com seu próximo, perdoando e confessando suas faltas, o homem amando a seu próximo. Que é a igreja? Justamente, a igreja é a humanidade reconciliada. Amém? Aqueles que fugiram da morte, da corrupção, do pecado, e agora com Cristo como cabeça, novamente estão em unidade com Deus e com seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A igreja significa unidade, comunidade. Igreja é amor fraternal. Igreja é abraço de irmãos. Igreja é perdão, é reconciliação. Igreja é pão dividido. Igreja é comunhão de bens. Igreja é estar juntos e amarmos. A igreja na sociedade é o shalom de Deus, instalado entre os homens, para trazer paz à terra e manifestar no mundo o mais grande de todos os milagres, que é a unidade. Queridos, por isso é tão grave a divisão da igreja. Tão sério. Pode você aceitar que algum seja de Corinthians e outro de Palmeiras? Eu não sei os clubes. Alguns são de São Paulo, como é? Santos, Fluminense, porque isso é futebol, futebol. Para futebol tem que haver divisões. Veja, se chama partido. Partido? Partida. Por que partida? Porque está partida. Tem que haver dois oponentes, senão não há futebol.
Para futebol tudo bem, tem que ser um de Fluminense, outro de Santos, e assim. Não vamos entrar em Brasil e Argentina porque estamos perdidos. Tem que haver futebol assim, partida. Está partida. Os partidos políticos, por que dizem partidos? Porque tem diferentes ideias. Alguns por um lado, outros por outro, porque são partidos. Mas quando chegamos à igreja, misericórdia! É impossível que a igreja tenha partidos. Uns com um nome, outros com outro nome. Um com uma camiseta, outros com outra camiseta. Camiseta? É impossível. Porque a igreja não pode haver partidos. A igreja é o do inteiro. O inteiro ou partido. Infelizmente, hoje a igreja está dividida. Deus nos revelou o mistério de sua vontade. Voltar a unir a todos debaixo da autoridade de Cristo. Qualquer divisão da igreja é inadmissível. Está em contra do projeto de Deus. A divisão atual da igreja não tem nenhum fundamento bíblico, nem teológico, nem eclesiológico. Só pode se explicar como aconteceu. Só pode haver descrições históricas de como aconteceram as divisões. Mas não tem nenhum fundamento. Queridos irmãos, Deus não abandonou seu projeto eterno. O Todo-Poderoso está no trono. E aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra está à direita do Pai. Tenha uma boa notícia. Deus vai conseguir aquilo que se propôs em si mesmo. Louvado seja seu nome. Cremos firmemente que a divisão atual da igreja gradativamente será apagado hasta chegar todos a conformar aqui na terra o único corpo de Cristo debaixo de só cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de Jesus em João 17 será plenamente respondida por o Pai. Pai, que todos sejam para que o mundo creia que tu me enviaste. Seremos e o mundo vai crer. Aguarda um momento. Amém? Muito bem. Vamos à terceira característica. Quantidade. Quantidade. E aqui quero introduzir uma pergunta muito importante. Para responder a este assunto terceiro. A quem incluiu Deus em seu projeto eterno? A quem incluiu Deus em seu projeto eterno? Eu quero fugir de toda colocação e de brigas teológicas. Eu quero, com tremor e adoração, entrar neste tema com cuidado, mas vou dizer o que Deus nos está revelando em sua palavra. Para responder a esta importante pergunta,
a quem incluiu Deus em seu projeto, eu vou fazer 5 perguntas. A primeira: a quem criou o Senhor para Ele? A quem? Segundo Colossenses capítulo 1, versículo 16, todos os homens foram criados por Cristo e para Cristo. Colossenses 1, 16 diz assim: pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem é o criador de teu vizinho? Fala mais alto. E para quem o criou? Para ele. Romanos 11, 36 declara: todas as coisas são dele, por ele e para ele. Teu companheiro de trabalho, por quem foi criado? Por ele. Para quem foi criado? Para ele. Todas as coisas. Romanos 3, 23 declara: porquanto todos pecaram e foram destituídos de quê? Da glória de Deus. Se todos foram destituídos, significa que todos foram criados para a glória de Deus, e por causa do pecado, como todos pecaram, todos foram destituídos. Ninguém pode ser destituído se não fosse constituído, criado para a glória de Deus. Mateus 25, 41, naquele juízo das nações, quando Jesus separa as ovelhas dos cabritos, aqueles que estão na esquerda, disse a eles: ao fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Queridos, o inferno não foi criado para os homens, para nenhum homem. Foi criado para o diabo e para seus anjos. Mas se o homem finalmente não aceita entrar no projeto de Deus, finalmente Deus não vai obrigar a ninguém a ser seu filho. Vai ter que mandar ao fogo eterno, não criado para homens, sino para o diabo e seus anjos. Qual foi o plano de Deus para toda a humanidade? Quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, criou a sua imagem e abençoou a eles, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sojuzgai-la. Deus abençoou ao primeiro homem e a toda a sua descendência. Esse era o plano de Deus, não o pecado. E em Gênesis capítulo 12, quando Deus escolhe Abraão e envia, Abraão obedece e sai daquela terra onde ele morava, e Deus disse: em tua semente serão abençoadas quantas famílias? Quantas? Fala alto! Todas as famílias da terra. Esse é o coração de Deus. Esse é o plano de Deus.
Por isso enviou a seu filho, simiente de Abraão, para abençoar a todas as famílias da terra. E quando Abraão entregou a Isaac, seu único, Deus disse a ele: por quanto obedeciste a minha voz, te abençoarei, e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus disse a Abraão: sai de tua tenda, olha para o céu, uma noite escura, veja as estrelas dos céus, conta, a ver se pode. Assim será a tua descendência. Amém? Sabe o que fez Abraão? Creu a Deus. Creu a Deus. Abraão, assim será a tua descendência. Ainda não tinha um só filho, mas ele creu a Deus e foi contado por justiça. Louvado seja o seu nome. Sabe o que falam as estrelas dos céus? Quantidade. Amém? Quantidade. Agora a segunda pergunta: a quem redimiu Jesus na cruz? Responde: a quem? João Batista declara, ao ver a Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pablo declara em 2 Coríntios 5:19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo ao mundo, não tomando em conta os homens seus pecados, ao mundo. Os pecados de toda a humanidade foram levados por Jesus em seu corpo na cruz. E ele foi sacrificado para salvar a toda a humanidade. Todos nós nos descarriamos como ovelhas, cada um se apartou por seu caminho, mas o Senhor carregou nele o pecado de todos nós. Terceira pergunta: a quem temos que pregar o Evangelho? A quem? A toda criatura. Temos uma boa notícia para todo mundo, para toda criatura. Isto significa para cada criatura. E de fazer discípulos a todas as nações. Não em todas as nações, a todas as nações. Esse é o objetivo de Deus na evangelização: pregar, anunciar, fazer discípulos a todos. Lógico, Deus não pode obrigar a ninguém a tornar-se seu filho, discípulo de Jesus. Mas esse é o alvo, objetivo da grande comissão. Quarta pergunta: qual é a vontade de Deus para todas as pessoas? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento pleno da verdade. E 2 Pedro 3:9 diz: Deus não quer que ninguém pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. Amém?
Agora chegamos à última pergunta, mais difícil. Então, como é o assunto da predestinação? A quem predestinou o Pai a adoção de filho por meio de Jesus Cristo? A quem? Veja, vou explicar assim. Deus tem um só filho natural, próprio. É o unigênito, significa o único. O Filho de Deus tem a mesma natureza de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Todo ser se reproduz segundo sua espécie. O filho do cavalo é cavalo. O filho da vaca é vaca. O filho do pomba é pomba. O filho da ovelha é ovelha. O filho do homem, que é homem. O filho de Deus é Deus. Deus tem um só filho. Ser de seu ser, vida de sua vida, luz de sua luz, a mesma e completa natureza do Pai está no Filho, é o Filho. Declarar que Jesus é o Filho de Deus é declarar que Ele é Deus. Isso que não compreendem os testemunhos de Jeová. Dizem, como pode ser Deus se é filho de Deus? Não pode ser Deus e filho de Deus. Eles não têm revelação. Eu sou homem. Sabe por que sou homem? Porque sou filho de homem. O filho do homem é homem. O filho de Deus é Deus. Tem a mesma natureza do Pai. E nós, queridos, nenhum de nós somos filhos de Deus por natureza. Nós somos criação de Deus. Nós somos criaturas de Deus, não filhos de Deus por natureza. Pero Deus, em seu projeto eterno, decidiu, se propôs em si mesmo criar-nos do pó da terra para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Amém? Nós somos filhos adotivos. Amém? Por isso disse, em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Agora, para que esta adoção não fosse só um assunto de legal, papéis, Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho. Amém? E fomos gerados de novo por o Espírito de Deus. Agora nós temos, sendo adotivos, filhos adotivos, temos em nós o Espírito de seu Filho, que podemos clamar ao Pai com o mesmo sentimento, com o mesmo Espírito de seu Filho, e dizer: Pai, Abba, Papai, com o mesmo sentimento que seu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja seu nome. E temos, por esse Espírito, a natureza de Deus. Somos feitos participantes da natureza divina. Aleluia! Por isso declaramos o projeto eterno de Deus, é ter uma família
de muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa palavra muitos, a quem abrange? Esse desejo de Deus, que todos sejam salvos, todos, ninguém pereça. Por isso morreu Cristo por todos. Queridos, nós cremos na predestinação, não no destino. Não no destino, não. Na predestinação, que é uma coisa diferente. Nós somos cristãos, nós somos muçulmanos. Os muçulmanos creem no destino, que já está marcado o dia e a hora que você vai morrer, e ninguém pode mudar. Que já está marcado quem vai para o céu, quem vai para o inferno, já está marcado. Isso é destino. Mas Portugal, Espanha, Itália, por séculos foram invadidos por os muçulmanos. E na mentalidade dos muçulmanos, contaminou a mentalidade dos cristãos. Por isso muitos não têm clareza, confundem predestinação com destino. O muçulmano diz: ninguém morre na véspera. Véspera. Ninguém morre na véspera. Assim falava nosso ex-presidente Carlos Menem, porque ele, ainda que se convirtiu ao catolicismo, sua mentalidade é muçulmana. E ele dizia: não precisa guarda-costas, ninguém mora na véspera. Isso não é bíblico, não é cristão. Eu posso agora tomar um revólver e disparar e morrer aí. Isso é a vontade de Deus? Não. A Bíblia ensina: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu posso tomar um carro muito bom, forte, novo, ir na carretera a 180 km por hora, quando a carretera, a autoestrada não dá para isso. Estou tentando a Deus, eu posso morrer por minha imprudência. Então nós não somos muçulmanos. E qual é que significa predestinação? Que Deus de antemão nos assignou, nos predestinou para estar incluído em seu projeto eterno. Amém? É uma pré-assignação, não é uma obrigação, não. O homem tem que querer, tem que aceitar, tornar-se filho de Deus. Então, queridos, no projeto de Deus estão todos incluídos. Amém? A vontade de Deus que todos se tornem seus filhos. Por isso temos uma boa notícia para todas as pessoas. Com total certeza e verdade, podemos olhar nos olhos de qualquer um e declarar: Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Você não nasceu para pecar. O pecado está estragando tua vida, tua família. Escuta, você nasceu para ser santo. Você não nasceu para ser habitação dos demônios, das drogas, do álcool, do pecado, da imundícia. Você nasceu para ser habitação de Deus, do Espírito Santo.
Você nasceu para ser como Jesus. Deus te ama tanto que fez o máximo para que você se torne seu filho. Nós rogamos, como se Deus rogasse por meio de nós aos homens: reconciliai-vos com Deus. Amém. Infelizmente não todos responderão positivamente ao chamado do Senhor. Porém, nós temos que, com esta convicção, fazer discípulos a todos, evangelizar a toda criatura. Todos foram incluídos no projeto eterno de Deus. Amém. Imagina você, como seria esta nação tão linda, tão abençoada por Deus, Brasil, se desde a presidente da nação até o último morador de Brasil, todos vivessem segundo a vontade de Deus. Como seria? Como seria? Fala. Como seria esta nação se cada um amarasse o próximo como a si mesmo? Como seria esta nação? Esse é o projeto de Deus. Não é só para o céu, não é para a eternidade. Inicia aqui na terra. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Concluímos nosso primeiro ponto. Introdução, primeiro ponto. Mas tranquilo, tem só um ponto mais. Total, você, comida de almoço tem todos os dias. Para a edificação da igreja é o projeto eterno. Está em Efésios. Qualidade. Segundo, unidade. Terceiro, quantidade. Amém. Agora vamos ver nossa segunda referência absoluta para a edificação da igreja. É aquilo que Deus declarou que acontecerá com sua igreja antes do retorno de Cristo. Vamos lá. Ao estudar as epístolas do apóstolo Paulo, aquelas que ele escreveu nos primeiros anos de seu ministério, você recebe a impressão que ele tinha esta ideia no início de seu ministério, que todo o projeto de Deus se concluiria em sua geração. Por isso diz: se você não pode suportar, tem que casar, é melhor casar-se que queimar-se. Mas se pode não casar, melhor. Isso diz na primeira carta aos Coríntios. Escreveu isso nos primeiros anos. E aquele que está casado, como se não fosse, aquele que tem, como se não tivesse. Por causa do tempo. E ele esclarece: mas isso digo eu, não o Senhor. Ah, que bom discernimento, não? É uma opinião minha, não é didaquê, isso não é doutrina. Ah, obrigado, Paulo, que pode distinguir aquilo que é doutrina do Senhor e aquilo que é seu conselho pessoal.
Mas quando você lê as últimas epístolas, por exemplo, aos Efésios, que escreveu desde a prisão de Roma, e outras epístolas, você já percebe que Paulo está falando dos séculos venidouros, que já compreendeu que aquele eterno projeto de Deus não vai acontecer em sua geração, sino ao longo da história, e vai completar-se antes da volta de Cristo aqui à terra. E ele fala de que a igreja alcançará sua plenitude na história. Deus revelou a Paulo níveis maravilhosos que a igreja aqui na terra vai ter. Por isso, e isso está também declarado na epístola aos Efésios. Agora, eu quero mostrar 9 características prometidas por Deus para a igreja na epístola aos Efésios, que vai acontecer nos tempos finais. E se você quer ler em português, porque o papel aí, as apostilas estão em espanhol, você pode abrir comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Perdão, versículo 7, corrige aí, diz 8 e 7. Diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não é vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo está avisorando, olhando para os séculos venidouros. Como é? Vindouros. Que a igreja vai manifestar ao mundo a bondade, a graça de Deus. Como? Através de suas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andivéssemos nelas. Assim a igreja manifestará ao mundo a grandeza da graça, da bondade de Deus, através de suas boas obras. Séculos vindouros. Em outro lado fala deste século e vindouro em singular. Isso está referindo-se àquele século depois, como uma era depois da vinda de Cristo. Mas aqui fala de séculos em plural, e está falando de séculos cronológicos que vai a igreja atingir. Vai ser a manifestação maravilhosa da graça de Deus através de suas boas obras. Veja, irmão, o que Paulo está visualizando. Está vendo a igreja cheio de graça e de amor em cada cidade, em qualidade, em unidade, em quantidade, ajudando os carentes, acabando com os pobres, abrindo fontes de trabalho, criando escolas, fazendo obras de misericórdia, fazendo coisas maravilhosas. A igreja vai crescer em unidade, em quantidade e em qualidade, e as obras, as boas obras, manifestarão ao mundo a grandeza do amor e a graça de Deus. Amém?
Capítulo 3 de Efésios, versículos 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, a igreja vai progredir a tal ponto que vai dar a conhecer aos principados e potestades que estão nas regiões celestiais a multiforme sabedoria de Deus, conforme ao propósito eterno que fez em Cristo Jesus. Principados, potestades vão ser envergonhados ao ver que a igreja cresce em qualidade, em unidade e em quantidade, que o plano eterno, o projeto de Deus se está realizando, que principados e potestades por séculos trabalharam, lutaram, atentaram contra o projeto de Deus, mas não conseguiram. As divisões serão acabadas, a carnalidade será acabada, o pecado será acabado, surgirá na terra uma igreja gloriosa e santa, e Satanás vai ser envergonhado, e Deus vai aplastar a Satanás debaixo de nossos pés. Louvado seja seu nome. A terceira característica da igreja, capítulo 3, versículos 18 e 19. Diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Esse conhecimento não é intelectual, não é experimental. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de quanto? De toda a plenitude de Deus. Aleluia! A igreja, em comunhão com todos os santos, vai compreender essas 4 dimensões do amor de Deus, vai experimentar o amor de Cristo, e assim vai ser cheia de toda a plenitude de Deus. Uma igreja cheia de Deus, da plenitude de Deus. Louvado seja o Senhor. Você crê? Está escrito. Vai acontecer para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quarta característica, versículos 11 e 12. Capítulo 4 agora, versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos irmãos, Deus vai levantar em sua igreja apóstolos, profetas, segundo seu coração, segundo sua revelação, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos juntos, edificando e preparando, capacitando aos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
todos os santos sendo capacitados por todos os ministérios unidos para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai acontecer porque está escrito, é palavra do Senhor. Número 5, quinta característica, versículo 13. Até que todos, quantos? Fala outra vez. Até que todos cheguemos. Vê que é um processo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Aleluia! A igreja vai progredir na unidade da fé. Hoje não temos unidade da fé. Muitas coisas cremos igual, mas temos divergências. Mas todas as divergências vão a sumir, vão a cair. Amém? Como? A igreja vai voltar à doutrina de Jesus, que é a doutrina do Pai, que é a doutrina dos apóstolos. Doutrina do Pai ensinou Jesus, os apóstolos a doutrina de Jesus, e todos nós voltando, deixando nossas doutrinas particulares e voltando à palavra, voltando a didaquê, voltando ao querigma apostólico, e através da revelação do conhecimento do Filho de Deus, vamos chegar todos à unidade da fé. Louvado seja o Senhor. Amém? É fundamental alcançar esse nível de unidade, unidade da fé, para depois progredir a unidade do corpo. Mas no versículo 13 até o 15, vamos ler também. Veja a sexta característica, não somente unidade na fé, sino dice a medida. Podemos ler assim: até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! Que está declarando Paulo? A igreja vai progredir até alcançar a unidade da fé. Mas não só isso. A igreja vai progredir, vai crescer até a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Vai acabar a meninez na igreja. Amém? Vamos a crescer. Hoje tem muitos apóstolos meninos, pastores meninos, profetas meninos, líderes meninos. Por quê? Como sabe? Porque são carnais. E como sabe que são carnais? Aí está a prova, a comprovação. Há ciúmes, invejas, contendas, brigas, divisões, ambições pessoais. Então são carnais, são meninos. Mas uma boa notícia, até que todos cheguemos. Quantos? Todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que já não sejamos meninos levados por todo vento de doutrina, sino que seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia!
Estou procurando obedecer o que Jamé pregou ontem. Passa a nova geração a paixão, a fé, a planta, os planos de Deus. Amém? Eu vou dar meu secreto para que seja seu. Eu leio e creio. Amém? É simples, não? Pegou? Leio e creio. Eu declaro todo homem mentiroso, incluindo a Jorge Mitian. Eu não me guio por meu raciocínio, não. Meus sentimentos, não. Minha observação, não. Enganoso é meu coração, igual que teu. Eu só acredito naquele que fala a verdade. Eu leio e creio. Amém? Creio. Disse aqui até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu creio, creio, creio. Eu creio. Creio. Até que todos cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Eu creio, 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 creio. Eu posso pular, rodar, ou não fazer nada. Não tem importância. Você não sabe as coisas que eu faço quando estou em meu quarto. Mas não importa. O único que importa é que creio. Amém? Não olha para a história. Não faz seu raciocínio. Não, não. Leia e creia. Amém. Louvado seja o Senhor. Às vezes me esqueço que já cumpri 70 anos. Não vai falar nada a Silvia disto, hein? Por favor, apaga aquele. Muito bem. Agora pergunto: chegaremos? Chegaremos? Como sabe? E por que crê? Está escrito. Está escrito. Amém? Ou isto é tudo mentira? Podemos votar? Ou é verdade? Não tem termo meio. Amém? Você crê que é verdade? Está escrito. Vai acontecer. Fala com tu companheiro. Vai acontecer. Amém. Creio. Aleluia. A sétima característica: a igreja alcançará sua unidade total como um só corpo, bem concertado e unido entre si por as conjunturas do corpo. Você sabe aquele texto, versículo 16, estamos no capítulo 4. Dice: de quem todo o corpo. Quanto? Todo é todo, irmão. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui diz todo o corpo bem ajustado e consolidado. Queridos, chegará o dia que na cidade de Bauru
haverá funcionando um só presbitério, uma só igreja. Com que placa? Nenhuma. Amém? Um só nome, Jesus Cristo. Amém? Um só Pai, uma só fé, um só batismo. Louvado seja o Senhor. Vai acontecer. Todos os pastores da cidade, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, formarão um só corpo, bem concertado, ligado, vinculado, como os membros de um corpo. Isso que diz. Eu leio e creio. Amém? Já te passei meu secreto. Todos, não só em Bauru, em cada cidade vai acontecer a mesma coisa. E não cidades independentes, todas as cidades formando a unidade do corpo de Cristo em toda a nação. Louvado seja o seu nome. Amém? E em todo o mundo Deus vai ser glorificado, o inimigo vai ser envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora eu caí no erro de apóstolo Paulo. Eu não posso comparar-me com ele, mas eu tinha a expectativa que tudo aconteceria em minha geração. Agora estou concordando com Jamé. Temos que passar, porque nossa geração é uma geração muito abençoada, porque a história virou, a história experimentou um ponto de inflexão em nossa geração. As linhas divergentes que vêm desde 500 anos se quebraram. Se chama isso ponto de inflexão. E agora são linhas convergentes. As divisões herdadas por 5 séculos não podem ser mudadas em 5 anos, nem em 50. Mas estamos iniciando o terceiro milênio. Ele nos ressuscitará. Seus planos, o terceiro milênio vai ser o milênio da igreja. A história das nações mudará completamente. Deus vai completar sua obra. Louvado seja seu nome. Parece que vamos ter que jejuar. Muito bem. Número 8. A igreja será uma, gloriosa e santa. Já limos esse texto de Efésios 5, 25 a 27 antes, mas também aí está. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para santificá-la, para apresentar, versículo 27, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, eu leio e creio. Amém? Assim vai acontecer. Jesus, por seu sacrifício na cruz e por el lavamento da palavra, vai santificar a sua igreja, a fim de apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa. Você viu um matrimônio? Matrimônio, dizem. Casamento, como? Matrimônio. Como está a noiva? Como está? Eu não sei como fazem as mulheres. A mulher mais feia,
aquele dia está maravilhosa, formosa, linda, branca, tem uma alegria. E essa preparação da noiva, ele não confia em ninguém. Ele mesmo vai santificar, amém? Por sua palavra. E a igreja, quando chegue aquele dia, Jesus volte, vai apresentar-se uma igreja gloriosa, santa, sem mácula, nem ruga. Louvado seja o Senhor. Vai acontecer, amém? Você crê? Se você crê, fala, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Oh. Tudo que falamos aqui não é nada. Nossa compreensão é muito, muito ainda pequena perante desse projeto eterno. Tudo aquilo que declaramos, que às vezes parece um exagero, irmãos, não é nem sequer 5% de aquilo que vai acontecer. Estou exagerando? Não, veja. Capítulo 3, versículo 20. O que Paulo diz: ora, aquele que é para fazer como? Infinitamente mais. Quanto? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme ao seu poder que opera em nós. Amém? Tudo que Paulo teve de revelação escreveu aqui, mas, irmãos, nós podemos orar, podemos pensar, podemos entender, podemos imaginar, mas Deus vai ser infinitamente mais de aquilo que nós pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. Amém? Eu leio e creio. Amém? Aleluia. O que fazemos? Concluir. Bom, vou só mencionar as 9 profecias para os séculos finais. Primeiro, você tem aí os textos, depois por favor leia cada um em oração. Derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Vai acontecer. A evangelização mundial profetizada por Jesus, que será pregado este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então vendrá o fim. Vai acontecer. Todas as nações conhecerão a glória de Deus, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Eu leio e você declara, vai acontecer. Como são nas nações maior glória na igreja. Aí está na Ageu. Deus vai fazer temblar todas as nações, e vendrá o desejado das nações, e encherei de glória esta casa, disse o Senhor. Aleluia. E a glória postreira, ou a glória última desta casa, será maior que a primeira. Reconciliação generacional entre pais e filhos. Malaquias 4, 5 e 6. Farei voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais,
não seja que venha e fera a terra com maldição. Então disse o profeta, os envia o profeta Elias antes que venga o dia grande do Senhor. Amém. Acontecerá nos últimos tempos que será confirmado o monte da casa do Senhor como cabeça dos montes. Qual é a casa do Senhor? Qual é? A igreja. O monte da casa do Senhor como cabeça dos montes, e será exaltado sobre os collados, e correrão a ele todas as nações, e vendrão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, e nos ensinará seus caminhos, e caminharemos por suas sendas, porque de Sião saldrá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Louvado seja o Senhor. Vai acontecer. Amém. Conversão de Israel e avivamento mundial. Se sua transgressão é a riqueza do mundo e sua defecção a riqueza dos gentios, quanto mais sua plena restauração. Porque se sua exclusão é a reconciliação do mundo, que será sua admissão, sino vida entre os mortos? Acontecido a Israel endurecimento em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e logo todo Israel será salvo. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Com Israel convertido ao Messias, o avivamento está garantido, queridos. Se cumprirá plenamente a oração de Jesus, João 17. Pai, que tudo seja um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Seremos um, e o mundo creerá que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus cumprirá plenamente o que prometeu, completará a edificação de sua igreja, e as portas do Hades não poderão resistir ante o glorioso avanço da igreja. Edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aleluia. Tem que ler a conclusão, me desculpa, João. O Senhor disse a Abraão, deu a promessa que seria herdeiro do mundo. Uau! Herdeiro do mundo. E no mesmo capítulo 4 de Romanos, diz assim, como está escrito, Romanos 4, 17: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levanta-se em conta a seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, humanamente era impossível, irmãos. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso
para cumprir o que prometerá. Seremos a geração que crê a Deus. Somos capazes de crer que Deus é poderoso para fazer tudo o que tem prometido. Nos dias de Moisés, a geração que não creu a Deus morreu no deserto, sem alcançar a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que guiaram a nova geração. Se uma geração não crê, Deus disse: vamos esperar 40 anos, até que surja uma geração que crê. Seremos nós essa geração que crê? Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, viverão esses ossos? Senhor, você que sabe. Ezequiel, você tem razão, eu sei. Então profetiza sobre estes ossos e di: ossos secos, ouvid palavra do Senhor. Assim ha dito o Senhor a estes ossos: eis-me aqui, eu faço entrar espírito em vós e vivereis. Irmãos, profetizar é dizer o que Deus nos disse que nós temos que dizer. E Ezequiel disse: profetize, pois como me foi mandado. E houve barulho, e ossos se ajuntaram, cada osso com seu osso, ante o quadro atual de uma igreja dividida, com muitas máculas e rugas, com uma liderança carnal, e competindo por ter a igreja maior do mundo, maior fama, maior poder, ante o quadro de uma igreja voltada para o materialismo e a mundanalidade. Hoje nos pergunta o Senhor: filho de homem, alcançará a igreja a unidade da fé? Voltará a ser um só corpo em cada cidade, em cada nação e no mundo? Chegará a igreja a ser gloriosa, santa, sem mácula nem ruga? Voltará a ser o sal da terra e a luz do mundo? Será novamente fator de transformação social em meio das nações? Você crê, disse Deus, que eu sou poderoso para fazer tudo o que está profetizado e está escrito em minha palavra? Se você crê, profetiza, proclama com tua boca aquilo que eu declaro em minha palavra. Se você crê em teu coração e declara com tua boca, que vai acontecer o que você crê e proclame, acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
cmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.